O couro, o couro. Realmente uma das mais belas matérias-primas que temos. Acho que entre o couro e a madeira, a disputa é muito acirrada, né? Muito parelha. E me perdoem os artesãos do metal, mas o metal, apesar da sua força, da resistência, ele é frio, ele é duro. O que deixa ele um pouco de fora, né? Pois a beleza natural que uma matéria-prima pode ter, já com as madeiras, com os couros, eles por si só já têm muita beleza, sem muita manipulação. Tem uma beleza natural correspondente às suas próprias características primárias, né? Que é daí que vem a etimologia da palavra matéria-prima, né? São as suas características primárias. Além, é claro, do couro ser uma matéria-prima mais antiga já utilizada pelo homem. E sim, pasmem, essa foi a matéria-prima mais antiga, depois da pedra. Nossa, que momento filosófico e histórico do couro, né? Buenas, deixa eu me apresentar para ti, eu sou José Godoy Dias, guasqueiro, artesão, empreendedor e teu professor nessa arte que é o couro. E deixa eu te dizer que tu seja bem-vindo ao canal mais completo pro artesão. E nesse conteúdo aqui eu quero te falar um pouco mais a respeito sobre a minha matéria-prima, né? Eu quero te falar a respeito da principal matéria-prima que eu utilizo aqui nas minhas peças, que é, eu duvido vocês saberem. Será talvez que seja o couro? Não sei se é o couro, hein? Mas claro que vocês sabem, hein? Obviamente, que é o couro. E olha só, eu quero te trazer um pouco de informação hoje para que tu possa ir evoluir no teu trabalho com as tuas peças. E essa evolução não depende apenas do conhecimento prático nas técnicas, ou de técnicas, né? Ou conhecimento técnico em técnicas artesanais de couro, mas também do conhecimento de causa, que é importante ter o conhecimento de causa. Olha só, segundo o Dicionário Informal, um site que eu utilizo aqui, que eu pesquiso, que eu encontrei na internet, pesquiso muitas vezes, traz a definição muito bem do termo conhecimento de causa. E como o site Dicionário Informal resume em suma, conhecimento de causa pode ser definido como a capacidade ou competência e sabedoria acumulada por algum indivíduo sobre determinada temática ou situação que o torne habilitado para discutir sobre, debater e abordar, argumentar sobre determinado tema. E é o que eu pretendo trazer aí mais vídeos como este voltado para o conhecimento de causa. E para isso eu conto com um gostei de vocês, com um like. Já deixa aí para eu saber que vocês realmente gostam desse tipo de conteúdo. Pois eu quero compartilhar contigo um pouco do meu conhecimento de causa sobre essa nobre matéria-prima nesse nosso excepcional trabalho com técnicas em couro. E olha só, como eu havia dito na introdução do vídeo, o couro, ele realmente, pela naturalidade dele, ou seja, aí na grande maioria das vezes a matéria-prima do couro cru, propriamente dito, realmente possui características bem distintas, como as próprias manchas que tem, como a sua densidade fibrosa, por exemplo, a sua cor também. E digo mais, tudo isso vem de forma natural, esculpida pela própria natureza. O que nos traz aí uma certa beleza que, diga-se de passagem, é única e espetacular. E o couro cru tem em sua principal característica a característica de ser cru. Obviamente, né, isso é óbvio, mas assim, ó, parece um clichê, mas de fato essa característica principal distingue ele de qualquer outra matéria-prima semelhante, de qualquer outro couro. Entretanto, todas as matérias-primas, né, são couro, todos são couro, independente do processo de preparo. Rapidamente eu quero te passar uma diferenciação entre os processos. Eu vejo por questão cultural falar meio curtume e também falar que o couro é cru sem realmente ser cru. É assim, ó, muitos artesãos jogam sal no carnal, jogam pedra-ume ou até mesmo sabão em pó no carnal e julgam este como cru, o que está imensamente errado. Embora a cor fique muito parecida, até muitas vezes até a cor fica mais bonito, o couro fica mais vívido, fica mais bela a cor, pois ainda assim está errado. O couro já não é mais cru. Ele já foi processado com materiais minerais e já está se tornando curtido. Então, para que tu saiba, eu não tô aqui para contrariar a cultura, e sim para deixar as coisas mais claras. E assim, ó, colocou qualquer material que interfira no processo de secagem e maturação das fibras do couro, ele já deixou de ser cru, ele já é curtido. Então nós temos aí basicamente duas grandes categorias, que são os couros curtidos e os couros crus. Nos couros curtidos a gente tem os mais diversos tipos de processos de preparo da matéria-prima, de transformação da pele em couro, né? Agora, um detalhe importante que eu estou falando aqui nesse vídeo sobre a nossa matéria-prima, que são os couros curtidos e os couros cru. Porém, para a indústria, existem três categorias, que são os couros legítimo, couro ecológico e o couro sintético.
Esse último aí a gente fala meio que entre aspas, pois não pode se chamar de couro algo que é sintético, mas ainda assim para a indústria podemos incluir como essa categoria. E se tu quiser que eu aprofunde mais sobre esse assunto, comenta aí, hashtag mais couro. Tá bueno? Comenta aí embaixo aí para nós, hashtag mais couro, que aí eu trago outro conteúdo aprofundando aí sobre os tipos de couro para a indústria. E como eu havia dito, para nós existem dois tipos de couro, os curtidos e os crus. Para que vocês possam realmente me entender, a gente tem que entender alguns conceitos. E o conceito de número 1 é o conceito do que é couro. Couro é toda a fibra oriunda da pele animal, né? Então a gente pode dizer que toda a pele de um animal, após o abate e processada, transformada assim a pele em couro. Logo, o processo de curtimento e o processo de preparação natural fazem com que a pele, antes um material altamente biodegradável, se torne mais resistente à deterioração. Aproveitando-se aí então da presença das fibras presentes no couro, tornando essas fibras mais evidentes. Agora, o conceito de número 2 que eu quero que tu tenha em mente é como o couro é feito. Como vocês já sabem, né, ele é feito de pele. Mas e aí, a pele é feita de quê? De forma bem simples, em 3 partes, né? A flor, o carnal e a membrana interna. Essa é a forma mais simples que eu busco explicar do que é composto o couro. Sabendo isso, já é muita coisa que tu precisa saber. A flor está localizada na região cujo nome é epiderme, que é a camada mais queratinizada e é a parte responsável pela força que o couro possui, como na imagem que tu está vendo agora. A flor está localizada na região cujo nome é epiderme, que é a camada mais queratinizada, que é responsável pela força do couro, força que o couro possui, que está circuladinho ali em vermelho, a epiderme, certo? A camada queratinizada, né, muito propriamente, é a parte mais externa ali, a parte que está em contato direto, né, com o meio ambiente, com o ambiente externo. Logo abaixo disso nós temos uma região onde se encontram as glândulas e os capilares sanguíneos, que é o carnal, onde também temos glândulas sudoríparas, né, que é aquela parte ali onde é a derme, né, eu circulei em verde a derme. E olha só, essa parte é a intermediária e é a maior do couro, que é a parte responsável pela maciez e trabalhabilidade do couro e também responsável pela resistência do couro. Então nós temos que entender a diferença entre as duas grandezas, que é a força e a resistência. Logo abaixo dessa camada, né, e antes de chegar ao músculo, nós temos ali a tela subcutânea ou tecido subcutâneo, que pela biologia muitas vezes era chamado de hipoderme. Eu não tenho bem certeza, mas acho que esse conceito de hipoderme já caiu, né, pois o tecido subcutâneo é um outro tecido distinto do tecido cutâneo ou do tecido epitelial, que é a pele, né. Logo, esse tecido subcutâneo é onde ficam propriamente os vasos sanguíneos, né? E a gordura propriamente, né? Logo abaixo temos a gordura. Essa é a camada de pele, é a parte onde a gente prepara o couro de forma crua e logo após a sova, ela é a membrana que solta do couro. Essa também é a parte do couro que está diretamente em contato com os músculos, porém não faz parte da pele, só reforçando mais uma vez. É um tecido separado, por isso considerado pela biologia como um tecido subcutâneo, ou seja, um tecido que está abaixo da pele. E todo esse aparato tecnológico que tu viu aí é o que nós e os animais temos recobrindo aí o nosso corpo, chamado de tecido epitelial. E o conceito aí de número 3, que eu quero que tu saiba, é o processo de preparação crua. Esse é o conceito de número 3. Sabe aquelas 3 partes que eu te falei? São elas que a gente trabalha durante o processo de preparo. Sendo então que de forma crua, a gente vai aí por partes. Ao contrário do que o couro é constituído de fora para dentro, né? Nós começamos o processo de preparação dele de dentro para fora. Pois o primeiro passo consiste em remover todas as impurezas externas, como o resto de pedra, sangue da carneada, muco da esfola, também resto de bosta, resto de esterco. Feito toda essa limpeza, essa higienização, agora então a gente parte para limpar a região da hipoderme, ou seja, a parte interna do couro. Removendo aí toda a carne, resto de esfola, podendo também a gente remover a graxa, se assim a gente desejar. E esse processo se chama descarne do couro e ocorre sobre a hipoderme, deixando assim a pele somente naquela membrana, deixando naquele tecido subcutâneo, sabe, que posteriormente
vai se transformar na membrana que a gente tira, que se solta após a sova do couro. Na parte da epiderme, antes de transformar em florão do couro, ou seja, florão do couro em flor, se faz previamente uma lavagem dessa região, ainda quando a pele está fresca, ainda com couro verde, como a gente fala aqui no sul. Feito essa remoção da sujeira, então a gente parte para a remoção dos pelos, que para quem é mais habilidoso faz isso com a faca, já faz nessa etapa onde a gente realiza a depilação da pele. E a depilação da pele, aqui no sul a gente denomina ela como lonqueado. Logo após essa etapa, então a gente parte para a parte intermediária do couro, que é a derme. Essa região do processo, nessa região o processo de preparação é bem simples na forma crua. Consiste em apenas a secagem. Apenas a secagem age aqui. Logo, é claro, aí a gente não pode esquecer que esse estágio é óbvio, pois através do estaqueio a gente mantém as fibras presentes na derme em ordem. Olha só, não esquece que a derme é o que chamamos de carnal do couro, tá bueno? E olha aqui eu trouxe um dado interessante, e olha só que dado interessante, né? Essa é a parte da pele que é responsável por 90% da espessura da pele. E feito todo esse processo aí, então a gente parte para o sovado, né? Depois do couro já seco, que consiste em amaciar suas fibras através da inércia e do torque. Inércia quando a gente bate com um macete e torque quando a gente passa a mordaça. E isso tudo aí se dá através da sova manual. Porém, toda e qualquer máquina que venha sovar o couro também realiza as mesmas aplicações de forças no couro, ou seja, uma força de impacto e uma força de torção aplicada nas fibras. Logo a combinação dessas duas resulta no amaciamento das fibras. E uma característica básica disso tudo, praticamente, que nos avisa quando o couro está sovado, lembra daquela membrana ou tecido subcutâneo, que eu havia falado no começo, se solta agora aqui, conforme a sova evolui. A partir daí, então, nós temos o couro cru, propriamente, podendo ser também chamado de couro cru sovado, ou podendo ser utilizado também, muitas vezes, o couro cru sem sova. E o conceito agora de número 4 que eu quero que tu tenhas é o processo de preparação através do curtimento. O processo de curtimento se dá em dois modos distintos. Um primeiro modo é implementado ainda com os homens primitivos, lá no período paleolítico, né? Foi desenvolvido nessa época. Além do preparo de forma natural, os primeiros hominídeos já faziam uso de alguns materiais presentes na natureza, como a casca de algumas árvores, ou até mesmo o uso de pedras que possuem um alto poder alcalino. E esse processo consiste em maturar e curar o couro, adicionando esses compostos químicos presentes em cascas de árvores e em pedras à pele do animal ainda fresca. Claro que já com a remoção prévia dos pelos e das carnes, estando com o couro já limpo. Logo, esse processo de maturação gera uma infiltração dessas substâncias minerais nos materiais orgânicos do couro, onde o mesmo se junta com as fibras e substitui esses materiais orgânicos, através de soluções tenuantes, como o tanino, por exemplo, presente em cascas de árvores, como a casca do angico, a casca do barbatimão, casca da castanheira, do quebracho, da mimosa, da acácia, do mirabolano, enfim, de tantas outras árvores aí presentes na natureza. Transformando assim a pele em couro, mantendo aí e preservando as fibras presentes na pele. Transformando o tecido vivo em tecido fibroso, maleável e trabalhável. Aonde o tanino presente nessas cascas de árvore se junta ao colágeno, fazendo com que todas as fibras naturais se isolem contra os fungos e as bactérias que são responsáveis aí pela degradação da pele in natura. Esse processo com pedras e cascas de árvore ainda é preservado até hoje, e também por questões culturais, né? É chamado de meio curtume, pré-curtume, a salga também, né? E há diversos nomes aí, dependendo da região onde a gente se encontra. Porém, esse material é considerado como couro curtido. Já a segunda forma de curtimento é um pouco mais recente no período da história, já data do período da Idade Média, onde houve uma grande evolução no processo preparatório das peles dos couros. Nessa época, essa sofisticação de técnicas e de materiais utilizados no processo de curtimento teve um grande avanço, podendo assim dizer que o curtume que a gente tem hoje utiliza técnicas baseadas e desenvolvidas, que foram desenvolvidas na Idade Média. Logo, esse processo aqui é muito semelhante ao das cascas de árvore, ou com alguns minerais simples, né? Porém, aqui já se faz a utilização de materiais já um pouco mais refinados, como sais de cromo trivalente, por exemplo. E aqui a gente pode separar em três grandes etapas, ou três tipos de couro curtido. Em primeiro lugar, nós temos aí o couro wet blue, que é preparado com o cromo trivalente. Nessa etapa do curtimento, o couro já pode ser armazenado e vendido, geralmente a indústria de móveis, né, a moveleira, a de automobilística,
faz uso desse couro. Já a segunda etapa do couro é o couro semi-acabado, ou crust. Ele é o mesmo wet blue, porém, a partir daqui o couro já recebe um tingimento, ele já é recurtido, é engraxado, depois de seco ele fica com as características bem específicas. Aqui nós já temos uma espessura, uma cor, uma maciez bem definidos em cada tipo de couro. E aí nós temos o terceiro tipo de couro aí, que é o couro acabado. Já nessa etapa o couro vem para o acabamento definitivo. Tudo aqui o que se faz é dar ênfase à superfície. E aí ela ganha infinitas possibilidades, de acordo aí com cada necessidade, podendo aí receber estampa, impregnações, pinturas, a aplicação de ceras, óleos, resinas, laca, recebe lixamento, também aqui para ter efeitos de cor e beleza, maciez e brilho. E para esse processo aí de curtimento a gente segue 6 etapas que vão anteceder as soluções atenuantes. Nesse nosso caso aqui, as 6 etapas são a salga, o remolho, a depilação, o caleiro, a desencalagem, a acidificação e a mineralização. A salga aí consiste em permitir o transporte do couro. Em muitas barracas aí, ou barracões de couro se faz para poder armazenar a pele por vários dias, já que a vida útil do couro após a esfola é de cerca de 6 horas. E o remolho já é um processo que consiste em retirar o sal da pele e iniciar propriamente o processo de transformação dos couros. Já na depilação, aqui o curtume utiliza de enxofre na forma de sulfeto de sódio para poder dissolver os pelos, pois o enxofre reage direto com a queratina, que é a substância presente em quase todo o cabelo, quase toda a extensão do fio do pelo. Logo após vem o caleiro, e no caleiro o processo é bem simples, consiste em adicionar cal hidratada no couro para provocar o entumecimento da pele, a fim de remover e limpar materiais orgânicos, permitindo assim ficar apenas as fibras. Logo depois desse processo vem a desencalagem, que é a limpeza entre as fibras, onde se retira todo o cal. E após tudo isso se começa a acidificação, para que então possa ser iniciado o processo de curtimento. Também nessa etapa pode ser usado alguns tipos de enzimas para auxiliar na retirada de algumas substâncias que ficaram, que resistem, né, ao cal. E esse processo se chama muitas vezes de purga. Logo aqui é nesse ponto que tem aquele cheiro bem característico no curtume. Quem mora perto do curtume sabe. Logo o próximo passo é a acidificação, que consiste em adicionar aos couros uma quantidade aí de ácidos inorgânicos para que possam equilibrar e acertar o pH da pele. E com o pH da pele na medida correta, então inicia-se o processo de curtimento, que basicamente é o último passo, onde são adicionados aí, ou melhor, né, onde são fornecidos ao couro minerais, desta vez minerais tenuantes, tais como cromo, cobre, alumínio, titânio, zircônio e entre outros tantos. Nessa etapa aqui é o que se diferencia o curtimento mineral do curtimento vegetal, pois nessa etapa aqui é que se adicionam taninos presentes em vegetais, como casca de angico. Logo então, aqui nós temos aí os dois tipos de couro, né, que é o couro curtido vegetal e o couro curtido mineral. E embora aí a gente tenha grandes diferenças tanto na preparação quanto no resultado final, ainda assim ambos têm suas finalidades muito parecidas, não é mesmo? Tanto os couros crus quanto os curtidos servem para a indústria têxtil na confecção de roupas, para a indústria calçadista, para o artesão que fabrica as mais variadas peças, sejam eles o artesão da linha campeira, da linha urbana, leathercrafts, handicrafts, celeiros, guasqueiros, rawhides, corrier, entre tantos, né? O couro é o couro, né? E como eu havia dito lá no comecinho, tem sua grande característica de ser uma fibra forte, durável e maleável. Além, é claro, de ser dotado da sua beleza extraordinária, tanto sendo natural como artificial. E essa maravilha de fibra é o que a gente usa, que a gente pode, né, trabalhar. E agora me conta aí qual tipo de couro tu utiliza aí no teu ateliê, que eu quero saber. Me conta aí nos comentários. E eu quero agora aí te entregar um recado muitíssimo importante. A gente aqui do Galpão do Guasqueiro desenvolveu uma loja onde tu pode estar facilitando a tua vida, né? Encontrando matéria-prima de alta qualidade para elevar ainda mais o nível das tuas peças com um atendimento rápido e profissional. E se tu busca aí matéria-prima de qualidade para a confecção das tuas peças, ou melhor, para a confecção da realização dos sonhos dos teus clientes,
lá é o lugar mais indicado para que tu possa adquirir matéria-prima de alta qualidade. E tu, como artesão, sabe quais são os 3 pilares que sustentam o artesanato? O pilar número 1 é o conhecimento, o pilar número 2 é a gestão, o pilar número 3 é a matéria-prima. Olha aí, 1/3 do teu negócio em artesanatos é matéria-prima. Portanto, ela tem que ser de altíssima qualidade. E agora que tu realmente sabe a importância de ter uma matéria-prima de qualidade, dá uma conferida lá na loja online do Galpão do Guasqueiro. E essa semana tem algumas ofertas especiais, tá bueno? Olha só, para te acessar, clica no primeiro link da descrição. Se esse conteúdo de alguma forma te ajudou a entender mais sobre a matéria-prima que tu utiliza aí, e se fez sentido para ti, já sabe, né? Deixa um like para nós nesse vídeo e compartilha para que assim tu possa ajudar a levar mais adiante esse conhecimento, inclusive para os teus clientes saberem o valor do material que tu está entregando para eles conhecerem a matéria-prima que tu utiliza. Não esquece aí de te inscrever e acionar a campana das notificações para que assim o YouTube te avise quando eu postar novos conteúdos sobre o couro, tá bueno? Um grande abraço para ti e ó, toca aí. Tamo junto, até o último suspiro.